Olá, meu amado, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos concluir essa série, né, onde nós tratamos sobre o assunto Por que Deus não me responde? E, na verdade, essa palavra, ela trouxe uma visão mais profunda sobre o mundo espiritual e o que acontece no mundo espiritual quando nós, enquanto nós estamos esperando alguma bênção chegar ou alguma resposta chegar. Gostaria de, já que é a conclusão, fazer uma oração com você nesse exato momento. Pai querido, Pai amado, Senhor, graças te damos pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua generosidade, pelo amor infinito, pelo amor até que difícil de entender, como que um ser tão perfeito pode amar seres tão imperfeitos. Nesse exato momento eu quero te pedir, Senhor, que abra os olhos do entendimento das pessoas que ouvirão essa última palavra e que elas possam compreender a profundidade daquilo que o Senhor escreveu, que o Senhor transmitiu para as nossas vidas através da tua palavra. Nós já te agradecemos no maravilhoso nome que está acima de todo nome, acima de todo principado e potestade, o nome de Jesus. Amém. 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 Então, amados, nós tratamos nos últimos encontros, né, sobre o mundo espiritual, como ocorre o envio da oração e como chega até a gente a resposta da oração. Eu falei também sobre a batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais. E isso muitas vezes atrasa a chegada de alguma resposta ou alguma bênção. E quase sempre a gente colabora no atraso dessa resposta. E a gente colabora como? De uma dessas três formas, né? Vamos colocar aqui como é que a gente colabora. Desistindo, né? Murmurando ou fazendo de qualquer jeito. E aqui a gente pode chamar de quebra de princípio, né? Mas geralmente nós colaboramos no atraso de uma bênção através de uma dessas três atitudes: desistir, murmurar e fazer de qualquer jeito, resolver as coisas de qualquer jeito. Essas três coisas são estratégias do diabo para que você atrase o que Deus tem para a sua vida. E você precisa entender, com muita cautela o que eu vou te passar hoje. O diabo e os demônios, eles são seres muito organizados e astutos. Seres reais. Então nós temos algumas categorias que a gente já tratou na aula, nas nossas conversas anteriores, né? Então, nós temos aqui, vou colocar aqui no lado direito, certo? Nós temos aqui
Eu vou colocar aqui. Nós temos o diabo como aquele que comanda, é o chefe de todos. Existem os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Para não ficar confuso, eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo para a gente desenvolver aqui o nosso raciocínio, ok? O diabo não precisa falar muito, né? Foi ele o responsável por ter arrastado os outros anjos com ele, né? E o foco dessa palavra não é bem essa pessoa, né? Mas a gente entender como funciona a engrenagem do inferno para que uma bênção não desça até você, para que uma resposta de Deus não chegue até você. Então, os principados, eles trabalham com princípios, certo? É um ponto que a gente precisa colocar aqui. Os principados trabalham com princípios errados. Princípios errados. Ok? Agora preste bastante atenção no que eu vou falar. Todo principado trabalha com isso aqui, ó. Causa e efeito. Certo? Causa e efeito. Ele trabalha com princípios errados e, através desses princípios errados, existe a causa e o efeito por conta desses princípios. Então, nós temos o principado da rebeldia, nós temos o principado específico da mentira. Eles trabalham cada um com um princípio errado, certo? Tem um principado da desonestidade, tem um principado do medo, onde também os dominadores, porque eles obedecem a esses principados, né? Tem um principado do medo, tem um principado da inversão de valores e outros. São inúmeros. Então, preste bastante atenção. Todo principado trabalha com causa, que são os princípios errados. Ok? E o efeito é a consequência desses princípios quebrados. Certo? Então, a causa são os princípios. E o efeito são as consequências desses princípios praticados. Certo? Eu acho que você está entendendo, né? E quais são esses efeitos? Além de atrasar a bênção, quais são esses efeitos? Quais são essas consequências? Vícios, escravidão financeira, identidade deformada, família destruída, falta de autoridade espiritual, esgotamento mental, descontrole emocional. São efeitos, porque princípios errados foram praticados, é a causa, acabou que gerou efeito, alguns efeitos, né? Infertilidade também, às vezes é de ordem espiritual, tristeza contínua, vida sem sentido, preguiça espiritual, carência afetiva exagerada e outras coisas, ok? Tem gente que não acredita no que eu estou falando, né? Não acredita, acha que é uma historinha criada. Só depois que presencia um quadro desse em alguém ou na própria pessoa
aí essa pessoa começa a levar mais a sério o que eu estou falando. Então, isso são os efeitos na vida das pessoas atingidas pelos princípios errados dos principados. Deu para entender? Agora, tudo bem, eu entendi, mas como é que acontece na prática isso aí? Essa causa, esse efeito, como é que esse princípio errado do principado que está nas regiões celestiais chega até mim para que eu pratique essas coisas erradas e acabe gerando efeitos, gerando consequências na minha vida? Gente, eu já disse que todo principado exerce poder através dos princípios errados, certo? Mas como é que a minha bênção demora ou a resposta da oração atrasa? Como é que esses princípios errados me afetam? Como é que esses princípios errados desses principados chegam até mim para eu praticar e acabar atrasando as coisas e acabar tendo consequências ruins na minha vida? Então, preste atenção. Enquanto que os principados exercem poder através dos princípios quebrados, os dominadores, eles tentam invadir a mente das pessoas com esses princípios errados. Certo? Então, essa classe aqui de demônios, dominadores, tem um papel de invadir a mente das pessoas. E é através desses dominadores que esses princípios errados desses principados chegam até a pessoa. Tá dando para entender? Então, esses princípios são plantados pelos dominadores na mente das pessoas para que os principados tenham o controle da situação. Deu para entender? Eu não sei se você já viu um celular sendo grampeado. Quando um celular ele é grampeado, a pessoa que grampeou esse celular passa a ter acesso ao celular daquela outra pessoa. Então, o dominador é como se fosse o programa que vai ser inserido de grampo, para que haja uma cópia de tudo, para que haja um monitoramento do celular da outra pessoa. Então, o dominador é como se fosse esse programa. E aí, uma vez instalado esse programa na memória do celular, uma outra pessoa que está bem distante consegue tanto ter acesso ao sistema daquele celular, como também consegue até enviar alguma coisa para aquele celular. Então, o principado ele está nas regiões celestiais, ele pode até se transportar para a Terra, mas ele geralmente fica nas regiões celestiais comandando, e ele trabalha com princípios errados, e ele quer que esses princípios errados entrem na mente de alguém, para ele poder ter o controle dessa mente. Então, ele envia dominadores, que são demônios específicos que atuam na mente das pessoas. Esses dominadores, eles chegam na mente da pessoa com esses princípios errados e ele planta. Esses dominadores, eles plantam os princípios errados para que os principados tenham o controle da situação. E essas potestades, eles entram aonde? As potestades, eles são os que lutam contra os anjos, para que a sua bênção não desça até você. E as potestades, eles se fortalecem quando nós colocamos esses princípios errados em prática. Ok? E esses princípios errados colocados em prática
nos levam a uma dessas três coisas aqui. Ou a gente desiste de esperar uma bênção, uma resposta de Deus, ou a gente passa uma fase de murmuração, de reclamação, ou a gente chuta o pau da barraca e faz do nosso próprio jeito, porque acha que está demorando, então a gente começa a tomar decisões precipitadas. E muitas vezes você não sabe que por trás disso tudo, por trás na sua vida, no que está acontecendo com sua vida, existe uma influência de um dominador plantando sofismas na sua mente. Tudo isso para quê? Para o principado ter o controle da sua vida. Então, o dominador, ele lança um sistema de princípios errados na sua mente. É por isso que a palavra dominadores é a palavra cosmocrato. A palavra dominador, cosmocratos. A palavra dominadores, cosmocratoras, que significa cosmos. Cosmos vem de mundo. Cosmos, crato, né? A crato vem de governo, de sistema, certo? Então, quando a gente diz teocracia, governo de Deus, crato, teocrático, democrático, certo? Então, crato vem de sistema, de governo. Cosmos, ou cosmo, vem de mundo, sistema de mundo, certo? Eu tenho até um texto aqui em grego que fala lá em Efésios 6:12. Deixa eu ver se vocês estão. Então, aqui é Efésios 6:12, que fala sobre porque a nossa tem em inglês aqui e em grego, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e contra forças espirituais da maldade, certo? Veja que a palavra principado é essa aqui, ó. É essa aqui, que eu grifei, que significa arcas, ou arque, ou asse. Lembra do arcebispo, arcanjo? Então, principado, ele é um demônio chefe, abaixo do diabo. Por isso que é arca, arce, tem a ver com chefe, ok? A potestade é a palavra, é essa daqui em grego, ó, que é exousias, que o melhor significado para exousias é poder, certo? Poder, exousias, poder, ou força, mas o mais correto é poder. Então, enquanto que um chefe trabalha com o principado é arcas, que é asse, ele trabalha mandando. Exousias, poder, ele trabalha com confronto, com força, né? Então é ele que ele guerreia com os anjos, contra os anjos de Deus, através das ordens do principado, ok? E nós temos aqui os dominadores, aqui, ó, essa palavra é grega aqui, cosmocratoras, que foi o que eu disse, sistema do mundo, é um demônio de sistema. Não tem o sistema Windows, não tem isso, né? Demônio do sistema, de governo, ele entra na mente das pessoas, né? E nós temos aqui, por último, forças espirituais do mal, que é esse daqui, ó. Opa! Aqui, ó. É esse daqui, que é o pneumatica. Pneuma vem de espírito e tica, né? Vem de força, tem muito a ver com a pressão, certo? Essa palavra tica, pressão. Elástica, elastica.
né? A pressão que é exercida, o elástico. Tica, então, tem a ver com pressão, pressão espiritual ou força espiritual, né? Pneumática, certo? Então, essas são as categorias que a gente já falou, né? Vamos voltar aqui para o quadro. Então, principados, chefe, é quem manda. Potestade tem a ver com, eu vou até colocar aqui, com força. Ele é para briga, é demônio de briga. É um demônio que luta contra os anjos de Deus através dos principados. Os principados ordenam. Enquanto que o principado manda a potestade lutar contra alguns anjos, ele envia dominadores para invadir a mente de pessoas. Deu para entender? E essas forças espirituais do mal trabalham apenas, geralmente, com possessão demoníaca, que aqui é só para pessoas realmente vulneráveis à possessão demoníaca. Certo? São os espíritos, vamos dizer, de baixo escalão. Certo? Então, vamos lá. Então, recapitulando, tem o demônio principado, que é o chefe abaixo do diabo, certo? Ele organiza os princípios errados, certo? Por exemplo, Beelzebu é um principado. Não é o único, mas é um principado. E ele é o príncipe dos demônios daquela categoria, certo? Então, não existe só um príncipe de um principado. Tem o Beelzebu e outros. Então, Beelzebu, ele é o príncipe dos demônios da categoria dele. Enquanto que o diabo é o rei dos demônios. Então, o diabo é o rei dos demônios. Ó, diabo é o rei, porque ele reina acima dos demônios, né? E principado é o príncipe dos demônios. Eu vou até colocar aqui embaixo, ó. Príncipe dos demônios. Príncipe dos demônios. Isso tem fundamento bíblico? Tem. Tem. O principado, ele é príncipe dos demônios. Se a gente for aqui em Mateus 12, 24 ao 29, deixa eu ver se vocês estão visualizando. Ó. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ok? Até aí, tá bom. Então, voltando ao versículo 24, é a prova. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Príncipe dos demônios. Ok? Então vamos lá. O principado, ele é o príncipe das potestades, dessa categoria de demônios. O principado, o diabo é o rei dos demônios, o principado, ele é o príncipe das potestades, que é esse outro demônio aí que trabalha com força, com guerra,
né? Tem na Bíblia isso, que o principado é príncipe das potestades? Tem. Efésios capítulo 2, versículo 2, ó. Efésios. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Eu vou colocar aqui, Efésios 2, versículo 2. Deixa eu colocar numa versão que... Aqui, ó. Diz assim, ó. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Preste bastante atenção. Ó, aqui está falando de curso deste mundo, ou sistema deste mundo, o curso, sistema. De acordo, esse curso aqui é de acordo com esse príncipe, que é o principado, do principado. E esse príncipe, ele é príncipe das potestades do ar. Deu para entender? Ele manda nas potestades. E para que esse sistema do mundo, esse curso desse mundo, desse príncipe, chegue na mente das pessoas, ele usa os dominadores para implantar isso na cabeça das pessoas. Essa necessidade de desobediência, de rebeldia, de cansei, de vou viver do meu jeito, não acredito mais em nada, eu estou cansado de esperar. Tá dando para entender, gente? Desistir, murmurar e fazer de qualquer jeito, tomando decisões precipitadas. Então, voltando ao ponto, os dominadores levam esses princípios até a mente das pessoas. E se as pessoas, preste atenção, se as pessoas alimentarem esses pensamentos, certo? Porque quando o dominador joga esse princípio aqui na minha mente, por exemplo, estou dando um exemplo, isso vai gerar um pensamento. E se eu alimentar esse pensamento aqui, esse pensamento vai produzir um sentimento. E com o tempo, esse sentimento, que já alcançou o meu coração, vai produzir desejos errados, a vontade. E uma vez colocado em prática esses desejos errados, eu peco. São as práticas erradas dos princípios errados. Está dando para entender? Essas práticas erradas vão fortalecer o poder das potestades que estão tentando impedir que a resposta de Deus ou uma bênção desça até mim, desça para mim, para minha vida. Mas o diabo tem esse poder? Tem. Ele tem se você der para ele. É se você der para ele. E esses dominadores, eles tentam implantar esses princípios errados através de, eu vou colocar aqui, através de sofismas. 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 Segundo aos Coríntios 10, 3 ao 5. Tem sofisma na Bíblia? Tem. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. 10, 3 ao 5. Diz assim, ó. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Está falando de guerra. Aí já está falando de potestade, de confronto. Veja lá. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, ó aqui, sofismas
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui já está tratando de dominadores e de principados. Olha aqui sofismas. Sofismas. Mas o que são sofismas? O que são sofismas? Meu amado, sofismas são coisas que têm aparência de verdade, mas não são verdades. É uma mentira disfarçada de verdade. Quando um dominador, preste bastante atenção nisso, quando um dominador lança uma ideia na sua mente, por exemplo, quando você percebe que uma bênção está demorando, quando você percebe que uma resposta, você orou e essa resposta não chega de Deus, esse dominador ele vai fazer de tudo, ele vai lançar uma ideia na sua mente e ele vai fazer de tudo para você achar que o que você está pensando em fazer é a melhor coisa. Isso é sofisma. O diabo faz a pessoa achar que o certo é agir de tal forma quando na verdade não é. Isso, sofismas na mente. E esse papel de oprimir a sua mente vem dos dominadores que estão em Efésios 6,12 que a gente leu. Demônios de sistema, demônios da mente. Eles são especialistas em atacar mentes. Eles são especialistas em lançar o sistema do principado na mente das pessoas. Efésios 4, 23 ao 27. Olha o que é que diz aqui. Efésios 4. Efésios 4. Vinte e três. Vou colocar do 22. Preste atenção, olha que coisa interessante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Esses desejos enganosos, eles começaram com algo que o dominador plantou na mente, você pensou, depois gerou um sentimento, depois veio o desejo. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, vem de pensamento, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, o contrário de sofisma, porque sofisma é algo que parece ser verdade, mas é uma mentira. É só aparência de verdade para você fazer o que não deveria fazer, porque você acha que é o melhor. Mas aqui está dizendo provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui está falando de práticas erradas. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é praticar os princípios errados que esses dominadores lançaram na sua mente enquanto você esperava a bênção chegar ou uma resposta chegar até você. Está dando para entender? Ok? Então, é o dominador que age diretamente na mente das pessoas. Mas, como eu disse, tudo começa pelo principado. É ele que organiza e comanda.
os principados são os ministros do diabo, vamos dizer. São os ministros, ok? Então, imagine Deus preparando uma bênção para descer até você. Você começa a orar, começa a jejuar, Deus responde na mesma hora o seu pedido. Só que um principado, no momento em que essa bênção estava descendo, ele interferiu e ele começou uma batalha espiritual, no mundo espiritual, contra a sua vida. Aí, o principado X, ele ordena que potestades lutem contra anjos. Mas esse principado, ele não se restringe a isso. Não se resume o papel do principado apenas a mandar uma potestade lutar contra um anjo. Não. Ele envia dominadores para atacarem a sua mente, para que nesse intervalo de guerra, onde você não está vendo nada, você não está ouvindo nada, você está achando que Deus é que não quer te responder, você não está vendo nada, você está assistindo a televisão, você está assistindo a Netflix, você está ocupado no WhatsApp, e você só pensa na demora da bênção, você só pensa na demora da resposta, não sabendo você a bagaceira que está acontecendo no mundo espiritual pela sua vida. Então os dominadores começam a lançar ideias na sua cabeça. Ou para você murmurar, porque isso vai reforçar o poder das potestades para não deixarem passar a sua bênção, ou para você desistir, e aí você, quando desiste, você para de orar, você cansa, e parando de orar, você fortalece a ação dessas potestades. E quando você para de orar, parece que as coisas melhoram. Realmente, parece. Porque quando você para de orar, os demônios param de atacar para você pensar que a melhor coisa a fazer é parar de orar. Isso é sofisma. A melhor coisa a fazer é parar de orar, porque quando você para de orar, os problemas diminuem, as brigas familiares diminuem, tudo diminui. Mas não, é uma estratégia de sofisma na sua mente para você parar de orar. E isso, quando você para de orar, você fortalece a ação dessas potestades. Até porque em grande parte da Bíblia, onde a gente lê sobre confronto espiritual, você pode notar que a oração sempre esteve presente. Então, os dominadores vão lançar sofismas na sua mente para você resolver sua vida de qualquer jeito, talvez. Decisão precipitada. E aí, nesse caso, você pode ou tomar uma decisão errada, ou então, por conta de uma necessidade ou uma carência, você se joga no pecado. E isso também vai fortalecer a ação desses demônios no mundo espiritual. Porque se jogar no pecado é se rebelar contra Deus. Vou repetir, se jogar no pecado é se rebelar contra Deus. E a primeira ordem sobre batalha espiritual não é resistir ao diabo, mas é sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está dando para entender? Meu amado, se depois dessa explicação toda sobre a guerra que acontece para que a sua bênção não desça, será que você ainda vai ficar murmurando nesse intervalo de tempo, que é o tempo da guerra espiritual, porque a resposta ainda não chegou, porque a bênção ainda não chegou? Será que você ainda vai usar de irracionalidade e vai ficar murmurando? Será que com todo o esforço dos anjos de Deus, travando uma luta a seu favor, você vai desistir da sua bênção motivado pela influência de um demônio que quer que você desista para você parar de orar? E o pior, será que você vai resolver a sua vida de qualquer jeito e com isso cair em pecado? E esse é o pior. Os demônios querem que você quebre algum princípio bíblico. E aí eles se fortalecem
para reter a bênção que foi gerada primeiro nas regiões celestiais para a sua vida. Não esqueça disso, meu amado. O seu pecado fortalece os demônios. Eu não acredito que o verdadeiro cristão perde a salvação. Mas eu acredito que o cristão pode novamente se aprisionar por causa do pecado. Se Jesus te libertou, meu amado, a Bíblia diz que ele é a verdade. Ele é o contrário do sofisma. O sofisma é a aparência de verdade. Sofisma é um pensamento, é uma ideia na sua cabeça que a melhor coisa a fazer é aquilo, é uma aparência de verdade. Mas não, Jesus não é aparência de verdade. Jesus é a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. E eu não sei se você sabe disso. Isso não é slogan de Bolsonaro. Não foi ele que criou. Foi Jesus que disse. Então, por que muitas vezes você vive aprisionado? Se Jesus já te libertou, por que você vive como se tivesse preso? Eu quero terminar falando sobre isso. E eu quero ler um texto, Lucas 13. Lucas 13. Deixa eu ver se vocês estão... Lucas 13, versículo 10 e versículo 11. Preste atenção nisso. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Agora leia o 16. Então esta mulher, presta atenção, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Preste atenção nisso, essa mulher, uma filha de Abraão. Filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Meu amado, o versículo 16 enfatiza que aquela mulher era filha de Abraão. Isso significa que ela fazia parte do povo de Deus. Não era um ímpio. Mas mesmo ela sendo do povo de Deus, a Bíblia diz que ela estava presa por Satanás. Essa mulher não estava apenas doente, mas havia uma prisão na vida daquela mulher. Talvez você seja cristão, frequenta a igreja, mas vive numa prisão espiritual. Meu amado, o pecado escondido é a maior arma que você pode dar para o diabo. E quando eu falo de pecado, geralmente as pessoas só pensam em pecado sexual. Falta de perdão é pecado. Ressentimento, amargura, dificuldade de perdoar é pecado. Mentira é pecado. Ingratidão é pecado. Reclamação é pecado. Viver entediado é pecado. Viver na preguiça é pecado. Ter inveja do sucesso do outro é pecado. Deixar de fazer o bem é pecado. Então, o pecado escondido é a maior arma que você pode dar para o diabo. Por quê? Porque o pecado escondido é o efeito... Presta atenção. O pecado escondido tem a ver com o efeito do principado. Tudo começou lá. O principado, o príncipe desse principado tem princípios errados.
lança dominadores para atacar sua mente. Uma vez sua mente atacada por sofismas, coisas que parecem verdade, mas que não são verdades, você começa a pensar errado, depois você começa a ter sentimentos errados, desejos errados e práticas erradas escondidas. Pecado escondido. É a maior arma que você pode dar para o diabo. É por isso que tem um texto que Jesus disse assim, deixe que ele venha. O diabo. Jesus dizendo, deixe que ele venha. Não há nada em mim. Ou seja, ele não vai encontrar nada em mim. Não vai ter sofisma aqui. Não vai ter desejos errados aqui. Eu não alimento essas coisas. Efésios capítulo 4 diz, não dê lugar ao diabo. 1 Tessalonicenses, que eu não me engano, 5 diz, não apagueis o Espírito Santo. Pecados repetidos são sinais de prisões espirituais. Muitos cristãos não entendem o mundo espiritual porque acham que o mundo espiritual é místico. É isso, não. O mundo espiritual não é místico, meu amado. O mundo espiritual é legal. Não existe misticismo no mundo espiritual, existe legalidade. Quando as leis, preste bastante atenção nisso, quando as leis e os princípios de Deus são descumpridos, ou seja, quando você vive na prática de um pecado, o mal se aproxima. Não ache que isso é uma baboseira, não, é uma verdade. Quando você vive na prática de um pecado, o mal se aproxima, as coisas ruins se estabelecem. E quando os princípios de Deus são obedecidos, as coisas boas se estabelecem. Quando você quer a bênção de Deus, mas não quer abandonar seu pecado, sem perceber, você está negociando com o diabo. E ele volta para a sua vida trazendo mais 7 demônios, é isso que a Bíblia diz. O diabo diz assim, ó, rapaz, naquela irmã ali, naquele irmão, tem muito versículo, viu? Ali tem muita frequência à igreja, mas não tem obediência. Ali tem vida dupla. E é para lá que eu vou voltar. Eu não posso possuir aquele cristão, mas eu posso controlar a vida daquela pessoa através da mente dela. Eu vou fazer ela ficar distraída com o pecado. E enquanto isso, eu tiro tudo dela, para que a bênção que Deus tem para ela não desça tão cedo. Meu amado, se vence o pecado com 3 coisas. O sangue de Jesus, porque é ele que nos purifica de todo pecado. Clame pelo sangue. Clame pelo poder do sangue de Jesus. A segunda arma contra o pecado é a comunhão dos irmãos. A comunhão verdadeira gera uma redoma de proteção contra esses espíritos malignos. E a terceira arma contra o pecado é andar na luz. É abandonar o pecado com a força desse sangue. O que é andar na luz? É não andar nas trevas. É não andar do pecado. Mas, pastor, essas 3 coisas tem na Bíblia? Tem. 1 João 7 diz, se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, tenha andar na luz, comunhão com os irmãos e o sangue de Jesus. Mas essa coisa de abandonar o pecado, meu amado, precisa de uma outra coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Tem uma frase de Spurgeon que diz o seguinte, eu anotei aqui, pecado e inferno estão casados. Olha que coisa interessante. O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio.
O pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Deixa eu ler só mais um textozinho, Tiago 4. Tiago, capítulo 4. Versículos 7 ao 10. Olha o que diz aqui. Isso daqui é o texto do arrependimento. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Primeiro ponto, aqui está falando de primeiro você se submete a Deus. Não é você primeiro bater de frente com o diabo, é se arrepender. É não praticar o pecado. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aqui é o tempo de oração, é o tempo de comunhão com Deus, é a oração diária, é a vida de oração. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, sofisma, dominadores, você que tem a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, aqui é arrependimento. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Verdadeiro arrependimento não é com sorriso. Verdadeiro arrependimento é com pranto, é com choro, é com tristeza. Arrependimento sem tristeza, sem pranto, sem lamento, sem choro, não é arrependimento, é só remorso. É só medo das consequências. Será que você me entende nessa palavra? Pastor, mas chorar não é bom. É verdade. Chorar não é bom. Lamentar não é bom. Mas lembre o que está em jogo. É você sair dessa prisão. A prisão está aberta. Jesus já abriu através do sangue dele na cruz do Calvário. A prisão não está fechada, está aberta. Mas você está aprisionado na mente. E mesmo a prisão estando aberta, você não se move para sair dela. Você está dentro da prisão com a porta aberta. Preste atenção nisso, meu amado. Abandonar pecado é não praticar mais. Mas não é só isso. Abandonar pecado é não praticar mais, mas é também confessar o pecado que cometeu. É se retratar. Não é só dizer, não vou fazer mais isso. Não. Nunca esqueça disso. Você não precisa de uma lista de demônios. Tem gente que vai para congresso de libertação, aí recebe aquela apostila cheia de demônios, cheia de Beuzebu, não sei o que, tanca a rua. Você não precisa de uma lista de demônios. Você precisa da sua lista de pecados. E quem tem que fazer isso é você. Você não tem que dar nome a demônios. Você tem que dar nome ao seu pecado. Pecado tem nome. Não existe essa coisa de Deus, perdoe aí, viu? Perdoe os meus pecados. Nós temos o hábito de orar assim, perdoa todos os meus pecados. Não, não é assim que ora. Dê nome ao pecado. Dê nome ao seu pecado. Deus, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu invejei. Me perdoe porque eu me prostituí. Dê nome e abandone o seu pecado. E você fecha a porta
para que esses demônios eles não entrem na sua vida. Existem portas que fazem conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual. Depois você faça uma pesquisa e você vai ver quantas vezes você vai encontrar a palavra porta na Bíblia. Mais de 300 vezes. E em muitos casos, a porta representa uma conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Eis que estou à porta e bato. Davi disse: esta é a porta do Senhor. Paulo fala em Colossenses sobre Deus abrir a porta da palavra. Em Apocalipse diz: diante de ti pus uma porta. Então, existem portas que fazem conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual. E essas portas, elas são abertas pela obediência ou pela desobediência. Ou pela obediência de um dos dois reinos. Do reino da luz ou do reino das trevas. A obediência aos princípios dos principados abrem portas para que o mundo espiritual das trevas interfira no mundo natural, no seu mundo natural. E a obediência aos princípios de Deus abrem portas para que a luz de Deus interfira no mundo, seu mundo natural. Então, o mundo espiritual ele é regido por princípios. O natural também. Independente de você conhecer ou não, essas leis elas existem e elas são aplicáveis. Por exemplo, meu amado, a lei da gravidade no mundo natural. Uma criança pequenininha, ela não conhece a lei da gravidade. Mas se ela soltar um copo, o copo vai cair e vai quebrar. Mesmo que ela não conheça. A lei é aplicável porque ela existe, independente de conhecermos ou não. E existem leis espirituais, existem princípios espirituais. A lei é aplicável. Se você passar numa avenida e que você não sabe que ali a velocidade máxima é de 60 e você passar em 80, você não pode chegar no Detran e falar, eu não sabia. Não existe isso. Ela vai ser aplicada contra você. Então, as leis espirituais servem para luz e trevas. Se a falta de conhecimento te exonerasse de culpa, a Bíblia não diria, o meu povo morre porque lhes falta conhecimento. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então você está tendo um esclarecimento para que você, de fato, não seja mais destruído pela falta de conhecimento. Então as leis espirituais servem para luz e trevas. Por exemplo, concordou para o bem acontece. Concordou para o mal acontece. No mundo espiritual, amado, as palavras são sementes. Tudo que você fala vai germinar espiritualmente. A Bíblia diz que de toda palavra proferida, nós vamos dar conta um dia. A Bíblia também fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E eu termino essa série com 2 textos. Mateus 12, 28 e 29. Mateus 12, 28 e 29. Diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém, veja bem,
ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aí, Marcos, né? Marcos capítulo 3, versículo... Cadê? Cadê o texto? Marcos 3, versículo 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. O amarre. Ok? Aqui é um texto figurado, mas está falando em amarrar o diabo. Aqui diz que não tem como você pegar de volta o que ele roubou de você sem antes amarrá-lo. Amarrar o valente, como a Bíblia fala. Mas aí talvez você diga, mas Jesus não já conquistou na cruz e despojou o diabo? Sim, verdade. O problema é quando a gente devolve para o diabo o que Jesus conquistou e nos deu com as nossas práticas erradas. Ele conquistou, ele tirou do diabo, mas a gente, com a prática errada, a gente acaba devolvendo para o diabo. Então, por que eu devo orar amarrando, repreendendo? É porque os demônios, eles não leem nossos pensamentos. Então, eles precisam receber voz de comando. Eles precisam ouvir aquilo que nós temos para falar. Tem gente que gosta de fazer estudo sobre demônio, para saber qual é o demônio que está atuando na vida da pessoa. Como é que eu sei qual demônio pode estar atuando na minha vida? É pela aparência dele, desse demônio? Não. Você descobre isso é pela sua própria vida. Como identificar qual é o principado que está me atacando? Não é enxergando o demônio, mas é enxergando nossas práticas erradas ou as propostas erradas. Aí você identifica, porque a nossa prática errada identifica que tipo de demônio está atuando na nossa vida. Então, meu amado, nessa última ministração, eu te aconselho a você orar, confessar o seu pecado pelo nome, dar nome ao pecado. Você dizer assim, Pai querido, em nome do teu filho, Jesus, eu peço perdão por esquecer dos sonhos de Deus para minha vida. Eu peço perdão pela minha impaciência. Eu peço perdão pela minha reclamação contínua. Eu peço perdão porque muitas vezes eu cansei de esperar e eu fiz do meu próprio jeito. Em nome de Jesus, eu desautorizo toda palavra maldita que foi lançada sobre a minha vida. Toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso, toda palavra que me levou à miséria, toda palavra que destruiu a minha família, que destruiu o meu casamento, que destruiu a minha vida financeira, em nome de Jesus, eu retiro da minha vida e eu anuncio no mundo espiritual que eu concordo aqui na terra que a bênção do Senhor me seguirá, que a mão do Senhor estará sobre mim, que o vento do Espírito Santo encherá a minha vida e o Senhor me levará de volta ao propósito em nome de Jesus. Eu anulo toda palavra que eu lancei contra a minha história, contra a minha casa, em nome de Jesus, e eu anuncio a bênção do Senhor nas minhas mãos. Eu anuncio o trânsito livre, descendo a bênção sobre a minha vida, descendo a resposta para a minha vida. E eu dou uma ordem no mundo espiritual. Satanás, principados, potestades, dominadores, saia
saiam da minha casa, saiam da minha família, saiam da minha história, saiam do meu futuro. Eu desativo todas as suas armas. E eu estabeleço um lugar de paz, um lugar de bênção e uma história de superação na minha vida, porque os meus olhos verão, os meus olhos verão, os meus olhos verão a bondade do Senhor se cumprindo na minha história. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós ligamos aqui na terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.